Frio severo, calor opressivo, seca devastadora. As alterações climáticas extremas podem ter contribuído para a extinção dos neandertais e permitido que os modernos Homo sapiens dominassem a Terra. No nosso planeta, toda a vida está sujeita ao poder do clima. Há civilizações que evoluem ou desaparecem para sempre. As condições climáticas favoráveis apoiam a ascensão de grandes impérios e promovem o comércio, a prosperidade e os feitos artísticos. Os eventos climáticos adversos costumam levar à guerra e a outras catástrofes humanas. A Terra, pouco antes do nascimento de Cristo. As estrelas estavam favoravelmente alinhadas para o aparecimento de vida no nosso planeta azul. Durante milhares de anos, a Terra orbitara perto do Sol e recebera luz e calor em abundância. Os raios escaldantes do Sol foram temperados pela atmosfera terrestre, que os baixou para níveis confortáveis. Além do abundante Sol, também existia precipitação regular. No norte do Egito, o farro, uma antiga espécie de trigo, crescia em abundância. Este cereal também era utilizado por uma potência europeia para alimentar o seu império. Roma era o centro de um vasto império. É recordado por um luxo decadente, uma arquitetura grandiosa e pelos excessivos espetáculos que entretinham o seu povo. Esta extravagância era possível devido às condições climáticas favoráveis. So if you look at climate and what is you could perceive as good climate, what you really want is enough water throughout the year. So you can have agriculture, so you have enough drinking water, but also what you need is stability. So what you really want is the weather to be the same each year, so you can plan. Os anéis de crescimento dos carvalhos antigos dizem aos investigadores atuais que por volta do ano 100 a.C., o tempo era muito estável e as temperaturas subiam gradualmente. As temperaturas médias eram cerca de 2 graus Celsius mais quentes do que nos séculos anteriores. Durante quase 300 anos, as condições climáticas foram as ideais para o crescimento forte e estável. O pequeno aumento da temperatura teve um enorme impacto no hemisfério norte, especialmente no alto das montanhas. Antes disso, os Alpes tinham impedido o Império Romano de se expandir para norte. Mas as temperaturas mais elevadas fizeram com que os glaciares derretessem. Os desfiladeiros já não estavam cobertos de gelo e de neve, permitindo uma fácil passagem às tropas romanas. Es ist deswegen vielleicht kein Zufall, dass sich das Römische Reich gerade in dieser Zeit in die nordalpinen Gebiete ausdehnt, also nach Germanien, nach Britannien. Da kann man auch wieder einen Zusammenhang mit dem Klima sehen. Os romanos aproveitaram o clima suave. As suas tropas atravessaram os Alpes sem esforço e em grande número. Nada impediria que conquistassem a Germânia. Depois de atravessarem os Alpes, as suas superiores técnicas de combate tornavam as legiões romanas invencíveis. Atacaram regiões após regiões. As tribos germânicas não tinham qualquer hipótese. No auge do seu poder, o Império Romano estendia-se da Grã-Bretanha até ao Mar Cáspio e ao Golfo Pérsico e tinha 50 milhões de habitantes. Mas os romanos não eram os únicos que se aproveitavam do clima. A China também estava a passar por uma época dourada,
Ao longo do rio Yangtze, o arroz crescia abundantemente. Os novos sistemas de irrigação agrícola, assim como a utilização de animais de tração, vieram melhorar as condições de vida das pessoas. Depois de numerosas campanhas militares, Qin Shi Huangdi uniu todos os estados em guerra sob o seu comando em 221 a.C. A China tornou-se um império. O imperador chinês, tal como o seu congénere romano, seguiu uma política expansionista. Isso criou-lhe inimigos. O Império Qin depressa começou a trabalhar nas fortificações agora conhecidas como a Grande Muralha da China. A muralha foi construída com terra compactada e pedra e devia proteger o Império contra as hostis tribos nómadas no norte. Os romanos usavam madeira para construir as muralhas que marcavam as suas fronteiras imperiais. As limes germânicos, que se estendiam ao longo de mais de 550 km, controlavam o fluxo de comércio e defendiam o império de ataques inimigos. Ao longo das limes existiam torres de vigia ocupadas pelos legionários. Mas isso não foi suficiente para proteger Roma de uma longa série de batalhas contra tribos germânicas. Com extensas florestas, o terreno da Germânia revelou-se ser um desafio para os romanos. E não estavam habituados à forte precipitação destas latitudes do norte. Em 9 d.C., 3 legiões romanas entraram na floresta de Teutoburgo. Tinham chovido durante dias e o chão estava lamacento. A densa vegetação rasteira impedia-os de marchar em formação de combate. Caíram diretamente numa emboscada. The great thing about the actual Roman Empire was its standardization. It standardized the way people made roads, how the army marched, and how they fought. The problem is that they were used to engage armies on sort of like a battlefield. However, when you're fighting in dense forest, in mud, with huge amounts of rainfall, suddenly all of that breaks down. So there's no organization, you're then fighting one-on-one. And that gave the Germanic tribes the edge, because they were used to this running, hit-and-run battle approach in the dense forest. O equipamento de combate dos atacantes germânicos era mais leve e mais adequado para o combate corpo a corpo. The Germanic tribes were very clever. They used the weather to their advantage to win the battle. They could fight in the forest in appalling conditions with huge amounts of rainfall and lots of mud. And they knew that that weather, that climate, would actually give them the advantage over the Romans, who were used to working in teams and also in heavy armour and were using a large shield and a short stabbing sword. Os legionários não tiveram qualquer hipótese. A Batalha da Floresta de Teutoburgo foi a maior derrota dos romanos. Já não acreditavam na sua própria invencibilidade e nunca mais tentaram conquistar território germânico a leste do Reno. Das Römische Reich war in seiner Blütezeit riesig. Es hatte fast keine Gegner mehr zu bekämpfen. Aber langfristig sollte ein Gegner so stark sein, dass noch nicht mal die Römer dagegen siegen konnten. Und das war die Klimaveränderung. As alterações climáticas são influenciadas por forças astronómicas. Dependem da órbita da Terra à volta do Sol, da inclinação do eixo terrestre e do nível da atividade solar, sendo que tudo isso varia. Por vezes a órbita terrestre é mais circular, noutras vezes mais elíptica. Um ciclo orbital demora 100 mil anos. Durante um ciclo de 40 mil anos, o ângulo do eixo terrestre também muda. Estas variações provocam mudanças regulares no clima da Terra, à medida que a intensidade da radiação solar diminui ou aumenta.
Por volta da altura do nascimento de Cristo, a radiação solar provavelmente terá diminuído. A corrente do Golfo arrefeceu e o clima terrestre tornou-se muito mais fresco. As plantações morreram em todo o norte de África quando as chuvas de verão falharam. Os celeiros de Roma estavam vazios. A alteração climática atingiu o Império no seu ponto mais vulnerável. If you look at the stresses of the Roman Empire and you look at whether it was the Republic or the emperors, the one thing that they worried about was food. And you see many accounts of rioting in Rome when there wasn't enough food. If you're an emperor in charge of an empire, you have to remember only one thing. Unhappy people cause revolution. O povo de Roma revoltou-se. Para os seus governantes, o momento não poderia ter sido pior. O enorme império já estava enfraquecido pela corrupção e pela discórdia política. As zonas externas do império também foram afetadas. Os invernos gelados levaram à fome em muitos sítios. As províncias do norte foram as mais atingidas. Esta mulher mumificada do norte da Alemanha comprova estas condições extremas. O corpo da adolescente foi encontrado por cortadores de turf em 1952, perto da cidade de Windeby. Devido à sua fraca constituição, durante muito tempo pensou-se que o corpo fosse de uma rapariga, mas uma análise recente aos ossos revelou que pertenciam a um rapaz de 14 anos. Também nos dizem por que razão era tão pequeno. Os ossos dos braços e das pernas mostram sinais de anos de má nutrição. O crescimento dele foi atrofiado e há alguns anos não cresceu de todo. Durante 12 dos seus 14 anos, o rapaz foi muito mal alimentado. É provável que muitos outros na Germânia também tenham passado fome, à medida que o clima frio e instável tornava as condições de vida mais hostis. Quando os hunos invasores começaram a competir com as tribos germânicas pelos poucos recursos ainda existentes, estas foram obrigadas a fugir. Iniciou-se uma migração em massa. Ao moverem-se para sul, deslocaram outros. Em breve, centenas de milhares de refugiados do clima estavam lentamente a avançar para o Império Romano. Estas condições climatéricas tinham pelo menos uma vantagem. Os pântanos e os rios congelados eram fáceis de atravessar e permitiam que os migrantes passassem as fronteiras romanas. Diese zugefrorenen Flüsse waren für die Völkerwanderung eine ganz wesentliche Geschichte, weil die Reichsgrenze, die römische Reichsgrenze, plötzlich einfach passierbar war. Vorher gab es nur Brücken und da saßen die römischen Legionen, konnten man das kontrollieren. In dem Augenblick, wo der Rhein zufriert, kann man einfach mit Zehntausenden von Menschen reinziehen ins Römische Reich und genau das hat eben halt auch stattgefunden. Em 406 d.C., quase 90 mil pessoas atravessaram o Reno perto de Mainz e entraram no Império Romano. Havia cada vez mais tribos a invadir, a conquistar e a fixar-se no território romano. Era o início do fim do outrora poderoso Império. Enquanto a Europa entrava na Idade Média, o clima continuava instável, principalmente na primavera de 536. O sol escureceu subitamente e as temperaturas baixaram. O estudioso bizantino relatou que o sol prescindiu da sua luz, sem brilho, e parecia o sol num eclipse. Segundo fontes chinesas, houve neve de verão, seca e fome. Os monges irlandeses também relataram falhas nas colheitas. Durante muito tempo, o sol escurecido permaneceu um mistério. Mas atualmente a maioria dos especialistas está de acordo em relação à sua causa.
Wir bemerken das Klima eigentlich nur, wenn es sich abrupt verändert. Also zum Beispiel, wenn ein großer Vulkanausbruch sich für einige Jahre auf das Klima auswirkt und es dadurch kälter wird. Ocorreu realmente algo cataclísmico em 536. O vulcão Ilopango, situado no atual El Salvador, entrou em erupção, deixando uma caldeira com 17 km de diâmetro e matando 100 mil pessoas. O climatólogo Robert Dahl vê uma ligação entre a erupção de Ilopango e o escurecimento do Sol observado na época. Segundo ele, foi o vulcão que provocou a crise climática no início da Idade Média. The volcano is basically the lake. What you see here is an outline of the entire area that was erupted all at once when this volcano erupted 1,500 years ago. As dimensões do lago sugerem o tamanho da câmara magmática na época da erupção. Tem 270 metros de profundidade, com paredes de mais de 400 metros de altura. Cobre uma área total de mais de 72 km². A erupção deve ter sido colossal. As dimensões desta cratera são uma indicação de que o Ilopango pode ter sido um dos poucos supervulcões do mundo. Robert Dahl quer provar que o Ilopango foi suficientemente grande para dar origem a uma alteração climática. Para isso, tem de analisar a cinza vulcânica, que poderá revelar muito sobre a erupção. Ainda se consegue encontrar cinza da erupção à volta do lago. Em alguns locais, forma altas escarpas. A cor da cinza é fundamental. A cinza do Ilopango é muito clara, o que é um facto importante, segundo Dahl. Quanto mais clara é a cinza, maior é o conteúdo em sílica. Apenas as erupções de grande energia produzem cinza com tão grandes quantidades de sílica. When we find an ash that's light in color like this, it's very exciting for someone like me because what it tells us is that it's both high in silica and that it was erupted explosively in a geologic instant. It might have been a day, might have been 2 days, but a huge amount of material was erupted all at once, which tells us of the strength and magnitude and sheer immensity of this event. Quanto maiores são as forças explosivas de um vulcão, mais cinza fica depositada nas suas imediações e até mais longe a cinza se espalha. Algumas das escarpas da cinza de Ilopango têm até 400 metros de altura. Mas Dahl encontrou cinza do Ilopango muito mais longe. Formou colinas que agora estão cobertas por vegetação. A origem destas colinas tornou-se clara graças à pedra-pómez que Dahl escavou. What we learn from these deposits is just the tip of the iceberg, really. Most of the material, by far, the great majority of this material is outside of the caldera, not just on the margins of the caldera, but many hundreds of kilometers away. A cinza de Ilopango encontra-se não apenas em El Salvador, mas também nas Honduras, na Nicarágua e na Guatemala. E no fundo do Oceano Pacífico. Até mesmo amostras do núcleo das placas de gelo do Ártico e da Antártida contêm cinza da erupção de 536. The amount of material that was erupted during the eruption of Ilopango was at least 84 cubic kilometers, a massive amount of rock thrown into the atmosphere at once. Some of that material would have blasted horizontally onto the landscape, but a large amount would have gone up through the lower atmosphere into the stratosphere. When that happens,
the climate cools, which is exactly what happened after the Ilopango eruption. Durante a erupção, grandes quantidades de cinza e dióxido de enxofre foram lançadas para a estratosfera. Durante meses, estas finas partículas flutuaram a uma altitude de 25 quilómetros. O Ilopango fica perto do Equador. Dali os ventos transportaram a cinza e os gases sulfurosos para os polos norte e sul. Em poucas semanas, o planeta azul estava envolto numa nuvem de cinza que bloqueava praticamente toda a luz solar. O que os antigos cronistas observaram foi um inverno vulcânico. Durou 18 meses e tornou o ambiente natural muito mais inóspito. A nuvem de cinza não só bloqueou o sol, como também trouxe frio e chuva. E teve um efeito devastador nas populações humanas. As plantações falharam, a comida armazenada apodreceu. As pessoas estavam famintas e fracas, sucumbindo facilmente à peste bubónica. O inverno vulcânico terminou, mas a praga não. Milhões de pessoas adoeceram. No século XIV, mais de um terço da população terrestre foi vítima da peste negra. A natureza recuperou mais depressa do que os humanos. Depois do inverno vulcânico, reclamou o seu território. Apenas algumas décadas depois, densas florestas tinham crescido em vastas extensões da Europa. Essas florestas eram sítios selvagens onde as pessoas só se aventuravam para pastar o gado ou apanhar lenha. No início da Idade Média, as florestas tinham animais selvagens. Nelas, os lobos encontravam abrigo e espaço para vaguear. Eram temidos e odiados como monstros devoradores de homens. Tal como os ursos, outros habitantes da floresta. Der antike Mensch im römischen Germanien hatte die Natur fast beherrscht. Im frühen Mittelalter wird die Natur immer stärker und der Mensch fürchtet sich vor der Natur. Die Natur wird zur Bedrohung. Der Wald wird wieder bevölkert von Tieren, die in der römischen Zeit viel weniger verbreitet gewesen sind. Das sind vor allem Bär und Wolf, wahrscheinlich auch Wildkatze. Es ist gefährlich, in den Wald zu gehen. Der Mensch braucht aber den Wald, weil er seine Schweine zur Mast in den Eichenwald treibt. As ovelhas e as cabras também pastavam nas florestas. Eram presas fáceis para os lobos famintos. As florestas tornaram-se um símbolo de uma natureza todo-poderosa e o medo tornou-se a emoção dominante naquela época. Da ist die Angst vor einer Welt, in der man nicht mehr leben kann. Da ist eine neue Ausrichtung hin zu Gott. Da ist eine größere Spiritualität. Monges itinerantes da Irlanda começaram a ensinar o cristianismo na Europa no século VI. Esta religião espalhou-se pelo continente ao mesmo tempo que a floresta e o estado selvagem. O batismo dava aos crentes a promessa de um Deus misericordioso que salvaria as suas almas imortais. Tais ensinamentos davam esperança às pessoas em tempos difíceis. Na China estabeleceu-se o budismo. Os anos de seca devastadora após a erupção da Ilopango contribuíram para a disseminação dos ensinamentos budistas. Os agricultores famintos encontravam conforto na possibilidade de renascerem para uma vida mais próspera e feliz. O islamismo espalhou-se através da conquista. Segundo alguns especialistas, os muçulmanos iniciaram as suas campanhas militares depois de uma longa seca na Península Arábica. No século VIII, o islamismo chegou à Espanha.
Mas no nosso planeta, as condições climáticas não se deterioraram em toda a parte. Próximo do Equador, os padrões meteorológicos eram quase perfeitos. As chuvas regulares das monções ensopavam o terreno fértil. Estas condições ideais contribuíram para o aparecimento de reinos prósperos e poderosos. Na América Central, os maias construíram novas cidades. Muitas delas albergavam até 10 mil pessoas. No Peru, a civilização Nazca baseava-se no cultivo do milho, mandioca e batata doce. Criaram enormes geóglifos que podem ter servido para agradecer aos deuses pelas abundantes colheitas. Depois as monções falharam. Os campos tornavam-se desertos. Os Nazca desenharam imagens ainda maiores na terra, talvez na esperança de acalmar os deuses. Outros sítios também ficaram mais secos. Os maias também sentiram o efeito das alterações climáticas. Por volta de 900 d.C., abandonaram as suas grandes cidades. A seca prolongada ameaçou a cultura maia. Os Nazca também lutavam pela sobrevivência. Especula-se que se tenham tornado refugiados do clima, mudando-se para os cumes dos Andes. Os astrónomos têm agora uma explicação para o motivo por que o clima se tornou tão quente e seco nesta altura. A razão foi a atividade solar. O Sol produz continuamente vastas quantidades de energia que são libertadas à superfície na forma de erupções solares e tempestades geomagnéticas. Esta energia de calor afeta a quantidade de radiação solar que atinge a Terra. Esta radiação, por vezes, é forte e, noutras alturas, fraca. Isto é porque a atividade solar está sempre a flutuar. As zonas escuras na superfície do Sol indicam a energia que está a ser produzida. Quanto mais forem as zonas, maior é a atividade solar. O número de manchas solares atinge o seu auge a cada 11 anos. Em 800 d.C., a atividade solar estava em níveis máximos e a radiação solar era particularmente intensa. A Terra começou a aquecer. O Atlântico Norte, que estivera coberto de gelo sólido, tornou-se navegável durante todo o ano. Começou o degelo, desde o Ártico até ao continente europeu, abrindo caminho aos invasores vindos do mar. Os vikings chegaram à Grã-Bretanha no final do século VIII. Vinham para saquear. Com o seu ataque ao priorado de Lindisfarne, no norte de Inglaterra, os vikings entraram para a história de rompante. Em breve eram temidos por toda a Europa. Mas os vikings também foram pioneiros e exploradores. O clima temperado permitiu-lhes navegar para o Ocidente através do Atlântico Norte. The Vikings, when they went exploring, were taking advantage of the medieval warm period. And during this warm period, the Gulf Stream was actually coming much further north and giving much more warmth to Western Europe. But what it allowed was the retreat of sea ice. So the sea ice that usually comes to at least Iceland during the winter was much further to the north, which allowed the Vikings to not only sail all the way round to Mediterranean and to exchange goods with the civilizations there. It also then encouraged the exploration of the rest of the world. Onde quer que a neve e o gelo derretidos tivessem revelado terrenos virgens, os vikings criaram colónias. Primeiro descobriram a Islândia. Na altura estava quase sem gelo e desabitada.
Em 985, os navegadores vikings atingiram o marco seguinte na sua expansão para o Ocidente, a Groenlândia. Construíram grandes colónias ao longo das costas e dos rios. Because of that warmer climate, you could actually grow crops. So all the agriculture from Scandinavia, they could literally just transport and take to Iceland and to Greenland. O tempo mais ameno permitiu aos nórdicos fazer outra viagem de descoberta ainda mais ousada através do Atlântico. Por volta do ano 1000 d.C., Leif Erikson chegou à Terra Nova quase 500 anos antes da viagem de Cristóvão Colombo. Entretanto, as temperaturas na Europa continuavam a subir, já que a atividade solar não parava de crescer. A paisagem tornou-se um mundo de cor com o aumento das temperaturas. As florestas começaram a espalhar-se até altitudes acima dos 2000 metros. Os cereais e outros cultivos cresciam até grandes altitudes. Os anos negros da doença e da fome tinham terminado. As condições para a agricultura eram as melhores que já tinham existido em séculos. Os agricultores começaram a usar nova tecnologia para aumentarem as suas produções. O conhecimento do arnês espalhou-se da Ásia para a Europa. Permitia que os cavalos puxassem mais peso e preparassem campos maiores. As estações eram fiáveis. A primavera, o verão, o outono e o inverno sucediam-se naturalmente. As primeiras previsões meteorológicas eram ditos populares com base nas observações que os agricultores faziam das estações. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass wir jedes Jahr was anderes haben. Aber wenn das Wetter einigermaßen stabil ist, dann kann man von einem Jahr aufs nächste Jahr planen und dann kann man sich entwickeln. A agricultura tornou-se mais intensiva. Um campo era deixado em pousio. Um era usado para legumes e outro para cereais. Este sistema de 3 campos era muito mais produtivo. Os agricultores conseguiam produzir mais do que aquilo de que precisavam, pelo que podiam trocar os seus excedentes. Levavam-nos para os mercados das cidades vizinhas. A procura aumentou e existiam novos produtos à venda. Cada vez mais mercadores criavam negócios. As aldeias deram lugar a vilas e cidades. Isto estabeleceu as bases para a emergência de uma nova ordem social com cidadãos livres e ricos mercadores. Die Entstehung des Städtewesens als Antwort auf einen Klimawandel liefern die Initialzündung für ein Take-off der Menschheitsgeschichte, für ein Explodieren von Kultur und Zivilisation. Und damit ist der Grundstein gelegt für das Entstehen der modernen Welt, für unsere Welt. Amsterdão, Varsóvia, Friburgo, Leipzig, Haia. 3/4 das cidades europeias surgiram durante as favoráveis condições climáticas da Alta Idade Média. Veneza, com o seu império colonial e uma vasta rede de comércio, era a fonte de bens da Europa para muitos países estrangeiros. A Europa Ocidental não demorou muito até começar a usar moedas. Primeiro umas que tinham valor pelo peso e, mais tarde, os denários padrão de prata. O aumento da prosperidade criou as bases para a educação, as artes e a cultura. Fundaram-se as primeiras universidades da Europa em Bolonha, Paris e Oxford. O
clima ameno inspirou um novo estilo arquitetónico. As igrejas góticas tinham grandes janelas para deixar entrar o sol. A construção da Catedral de Colónia iniciou-se em 1248. Arcos estreitos e janelas com vitrais dominam o presbitério. Isto permite que a luz inunde o interior da catedral. Este fantástico edifício é a manifestação de uma sociedade confiante e otimista. Em 1250, já se tinham estabelecido reinos um pouco por toda a Europa. O Sacro Império Romano expandiu-se. Conquistou a Sicília e era maior do que nunca. Mas depois tudo mudou. Mais uma vez, o clima faria história. Na segunda metade do século XIII, a Europa arrefeceu significativamente. Na origem disso estava uma série de erupções vulcânicas em diferentes partes do mundo. A maioria ocorreu ao longo da maior cintura vulcânica do mundo, o Anel de Fogo do Pacífico. O primeiro a entrar em erupção em 1257 foi o vulcão Samalas, na Indonésia. Depois, o Monte Etna, na Sicília. Em 1453, o vulcão Kuei, em Vanuatu, explodiu com violência. Finalmente, a fissura de Laki, na Islândia, entrou em erupção contínua durante 8 meses. Pensa-se que terá sido uma das mais mortíferas erupções da história. Todas estas erupções lançaram cinza e dióxido de enxofre para a estratosfera, afetando o clima mundial durante aproximadamente 500 anos. O século XIII marcou o início do mais longo período de frio desde o final da última Idade do Gelo. Na Europa, os efeitos desta pequena Idade do Gelo foram descritos por monges, escribas e cronistas em milhares de documentos. O climatólogo Rüdiger Glaser estudou estas fontes históricas. Elas descrevem as consequências devastadoras de períodos de frio extremo, assim como os outros desastres naturais. Estes jornais ilustrados da Flandres representam as cheias que atingiram a Europa Central numa escala sem precedentes em 1342. Milhares de pessoas morreram naquela que ficou conhecida como a cheia de Santa Maria Madalena. (1342) war zum Beispiel der hydrologische Gau, das größte Hochwasser der letzten 1000 Jahre. Mit verheerenden Folgen. Es waren damals alle Brücken weggerissen worden, es sind ganze Hangpartien abgerutscht. Und selbst unter Wald, wo man einfach so eine gewisse Schutzwirkung normalerweise erkennen kann, gab es Schluchtenreißen. Haben sich also kleine, nichtssagende Bächlein zu tiefen Schluchten vertieft und erweitert. Houve cheias destruidoras desde Colónia até Viena, do Reno até o Danúbio. Em Frankfurt, o rio Main subiu quase 8 metros. Só ao longo do Danúbio afogaram-se mais de 6.000 pessoas. Mas os cronistas não registaram apenas cheias catastróficas. No verão de 1586, os cidadãos de Ghent temeram pela própria vida. A cidade foi assolada por um violento temporal. As pessoas e até mesmo alguns edifícios foram levados pela corrente. A população apavorada pensava que a destruição era obra das forças demoníacas.
Mas a grande tempestade de agosto de 1586 não foi causada por demónios. Es zeigen sich dämonische Gestalten, die Häuser und Personen emporreißen, sodass der Verdacht sehr nahe liegt, dass das hier sogar ein Tornado ist, der abgebildet wurde. As provas sugerem que foi um tornado que passou por Ghent. A tempestade teve efeitos duradouros sobre os habitantes da cidade porque foram destruídas estruturas essenciais. Man hat oft 1-2 Generationen gebraucht, um die Schäden von solchen Großereignissen wieder zu kompensieren. Die Brücken wieder zu bauen, die Mühlen wieder zu bauen, die Wehre einzurichten. As pessoas acreditavam que Deus estava a castigá-las enviando todos estes desastres naturais. Durante os 500 anos da pequena idade do gelo, as condições climáticas instáveis fizeram com que a vida fosse uma luta diária pela sobrevivência. Und sie waren in der Tat in jeder Generation von Witterungsextremen und von Unwettern und von Klimakatastrophen betroffen. Und das hat natürlich die Menschen tief beeindruckt. Und sie haben tatsächlich dann das Gefühl gehabt, Doomsday, Weltuntergang ist angesagt. Mas não foram apenas os acontecimentos climáticos extremos que causaram sofrimento. The key problem with the Little Ice Age is the actual cold conditions. After the population growth of the medieval warm period, where there seemed to be abundant food for this growing population, the Little Ice Age had a huge effect. The growing season for crops was much shorter and the climate was much colder. And so you find that as the Little Ice Age starts, you get famine throughout Western Europe. It had a profound effect on human society and there were lots and lots of deaths through starvation. Os registros mostram que, por vezes, tudo simplesmente parou. Foi o que aconteceu na cidade alemã de Augsburg em 1658. Des Monats Jänner und Februar hat es so hart geschneit und gewehet, dass man nicht hat wandeln können. Desgleichen alle Mahlmühlen, Hammer- und Sägmühlen eingefroren sind, dass man lange Zeit nicht hat arbeiten können. Para haver boas colheitas, os verões não eram só demasiado frios, como também demasiado chuvosos. A chuva contínua fez com que as sementes e as colheitas se estragassem. A fome matou muita gente e enfraqueceu os que sobreviveram. Mas destes, muitos vieram a sucumbir de doença. A população da Europa tinha aumentado durante a Alta Idade Média, mas agora diminuíra para 1/3 em apenas um século. As pessoas desesperadas procuravam uma explicação para o seu sofrimento. Die kleine Eiszeit hat sich für viele Menschen als eine ausgesprochene Zeit der Krise dargestellt. In der Krise haben sie häufig einen wirtschaftlichen Schaden und wenn sie einen wirtschaftlichen Schaden erleiden und die Mechanismen nicht erkennen, dann suchen sie einen Schuldigen. In der kleinen Eiszeit ist es kein Zufall, dass man gerade zu dieser Zeit eine viel stärkere Hexenverfolgung hat, die insofern in einem ursächlichen Zusammenhang zum Klimawandel steht. A caça às bruxas tinha como alvo as pessoas que estavam nas franjas da sociedade. Muitos dos acusados de terem feito um pacto com o diabo eram de classe baixa, idosos e mulheres. Wir wissen das zum Leider aus den Folterprotokollen. Da wurden die Armen dann unter der Folter halt gefragt, wie sie das Unwetter gemacht haben. Also wie haben sie jetzt den Hagelschlag herbeigeführt, der die Reben zerschlagen hat, wie das Unwetter gemacht, wie die Überschwemmung hervorgerufen. Und unter der Folter haben die Leiter dann halt die Sachen, die ihnen vorgeworfen wurden, auch bekannt. Und damit war man sozusagen gefestigt und war der Überzeugung, dass sie halt auch die Ursache waren und die Übeltäter und Übeltäterinnen mit allen grausamen Konsequenzen der Hexenverbrennung und der Tötung. Durante a caça às bruxas, incendiada pela pequena idade do gelo, cerca de 60 mil inocentes arderam na fogueira. Mas o clima não mudou. As temperaturas continuaram a baixar. Os glaciares avançaram pela América do Norte e pela Europa. Muitas pessoas abandonaram aldeias e quintas nas montanhas devido ao gelo, às avalanches e aos aluimentos de terra.
cidade de Chamonix, nos Alpes franceses, por exemplo, os glaciares engoliram aldeias inteiras. Noutros pontos, cortaram importantes rotas de abastecimento. Na Groenlândia e também na Islândia, os glaciares estavam a avançar. O clima extremo refletia-se no clima político. O descontentamento espalhou-se pela Europa. A segunda defenestração de Praga provocou o colapso da paz entre as potências europeias e assinalou o início da Guerra dos 30 anos. Em breve, grande parte da Europa estava envolvida. A guerra foi sobretudo travada dentro do Sacro Império Romano. Em alguns sítios, até 2/3 da população morreram, e não apenas nos campos de batalha. A maior parte das baixas foi de civis. Woran sterben denn die Leute, wenn man sich die damaligen Waffen anschaut? Also diese Gewehre, Musketen, die waren ja oft gefährlicher für den, der damit rumgespielt hat, als für den Feind. Und die großen Todeszahlen, auf die wir eigentlich kommen, die kommen meistens durch Epidemien, durch Seuchen zustande. Also es gibt große Pestepidemien, es gibt Typhusepidemien, es gibt Pocken, oft auch in Kombination miteinander oder mit anderen Krankheiten, Erkältungskrankheiten. Und das sind sozusagen die Ereignisse, die halbe Städte sterben lassen. Es ist nicht der Krieg, der zu diesen großen Todeszahlen führt, sondern es ist eigentlich die Klimaungunst dieser Jahre. Em França, o tempo frio e úmido provocou repetidos fracassos nas colheitas. Em Paris, o preço do pão e de outros bens aumentou. A situação descontrolou-se. Die Menschen werden nicht mehr so stabil versorgt. Periodische Hungersnöte sind an der Tagesordnung und die Lebenserwartung sinkt rapide. Os bem alimentados membros da aristocracia estavam muito longe das preocupações do seu povo. E quando a nobreza se apercebeu de como a situação se tornara explosiva devido a esta falta de mantimentos básicos, já era demasiado tarde. Das Klima kann für politische Systeme oder auch für einzelne Machthaber eine unglaubliche Herausforderung sein, wo wir Missernten haben, wo wir ungünstige klimatische Veränderungen haben. Da verliert Bevölkerung das Vertrauen zu den Herrschern und es kommt zur Revolution. Das französische Königshaus musste 1789 diese Erfahrung ganz besonders bitter machen. Em 14 de julho de 1789, Paris atingiu ponto de ebulição. Cidadãos armados irromperam pela Bastilha. Os guardas foram obrigados a capitular. O ataque assinalou o início da Revolução Francesa. Nos anos que se seguiram, os membros da família real e muitos outros membros da nobreza foram executados na guilhotina. O povo francês derrubou a monarquia e a democracia regressou à Europa pela primeira vez em 2000 anos. Um dos slogans da Revolução Francesa era liberdade, igualdade e fraternidade, que é agora o lema nacional de França. Em 1815, a pequena idade do gelo entrou numa última fase negra desencadeada por outro desastre geológico. O Monte Tambora, na Indonésia, entrou em erupção. A gigantesca explosão enviou para a atmosfera quase o dobro do material injetado pelo Ilopango em 536, incluindo vastas nuvens de cinza. There was a large fraction that went straight up into the upper atmosphere. That ash worked its way around the globe in the upper atmosphere as a dust veil, and that dust veil reflected the sun's radiation in a way that would cause climate cooling. 1816 foi um ano sem verão por todo o planeta. Gelo e neve fora da estação provocaram falhas nas colheitas e muita fome na Europa. Na Alemanha deu origem à primeira de 3 grandes ondas de migração do século XIX.
Milhares saíram de Hamburgo e atravessaram o Atlântico rumo à América. Finalmente, o frio acalmou. Por volta de 1850, iniciou-se uma fase quente, trazendo temperaturas estáveis e moderadas. Modelou o nosso clima desde então. Pouco antes deste período quente se iniciar, os humanos embarcaram numa época de dramática mudança tecnológica e social. A Revolução Industrial anunciou a Era das Máquinas. Desde então, que o progresso tecnológico traz prosperidade para os países industriais, mas também originou alterações climáticas provocadas pelo homem a uma escala alarmante e sem precedentes. Os desastres naturais são a maneira que a natureza tem de fazer soar um sinal de alarme. O nosso planeta aqueceu e está com dificuldade em lidar com o aquecimento global. Há algum tempo que os cientistas nos pedem que reconheçamos estes sinais e invertamos este rumo. We are at that point where we can decide what sort of climate we want to have in the future. If we as a collective in the world, all the nations actually reduce climate change, that would be amazing. Because what it means is, for the first time, instead of climate controlling us, our global society has decided we are going to control the climate and we are going to make sure that we have a stable climate for all future generations. Todas as alterações climáticas afetam a vida na Terra. O clima faz a história. Sempre o fez e sempre o fará.